E vamos então começar com essa presença já do presidente Lula. A abertura é amanhã, não é? Mas houve a participação do presidente em um evento preparatório. Socorro. Ari. Lula diz na ONU que o mundo disponibiliza pouco dinheiro para a proteção ao meio ambiente. Segundo ele, líderes globais se apequenam. Socorro. Amadeu, é a chamada Cúpula do Futuro, que reúne os líderes mundiais na sede da ONU em Nova York. O presidente brasileiro, o presidente Lula, falou ontem e ele disse isso que o Ari falou aí na manchete, que está faltando dinheiro para o meio ambiente, que está faltando ousadia nos líderes, e Lula também voltou a reforçar a necessidade de mudanças na governança global. E ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político e econômico. Há muito tempo o presidente bate nessa tecla, na verdade é uma grande necessidade que o Lula reforça há muitos e muitos anos. Bem, hoje ele tem uma agenda cheia, o presidente Lula deve estar reunido neste momento, é uma reunião bilateral com o chanceler alemão Olaf Scholz. Depois desse encontro, é um encontro que deve durar meia hora, segundo de acordo com a agenda do Palácio do Planalto. Depois, o presidente Lula é o convidado especial do chanceler alemão para um almoço. A chancelaria alemã oferece provavelmente às 14h, horário de Brasília, o almoço. Depois o presidente Lula também tem encontro, a gente vê aí com Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, tem ainda encontro bilateral com o primeiro-ministro da República do Haiti, e o presidente Lula termina à noite em um evento da Fundação Bill e Melinda Gates. Ele vai participar da entrega de um prêmio para nomes que procuram soluções para manter as pessoas saudáveis e nutridas em um mundo que se aquece rapidamente. E são 10 pessoas que vão receber esse prêmio hoje, e entre essas pessoas, a secretária nacional de Segurança Alimentar, Lilian dos Santos. E a Fundação explica esse prêmio, diz que Lilian lidera esforços para combater a fome com foco nas populações mais vulneráveis. Amadeu. Bem, o Brasil normalmente abre a conferência da ONU, não é? Isso vai acontecer amanhã, e apesar de tudo que a gente vê hoje no Brasil, o apelo do meio ambiente será usado pelo presidente, a questão, inclusive, climática, com enchentes versus queimadas. Agora, professor Vila, ele fala que líderes mundiais se apequenam. Ora, se para essa cúpula do futuro eles não deram bola? A crítica em relação à ONU e à paralisia dos órgãos vinculados à ONU é absolutamente correta, né? O local de fazer a crítica vai ser reafirmado na abertura da Assembleia Geral, que, como você destacou, tem por tradição o embaixador brasileiro que fazia o primeiro discurso. Mas em 1982, o presidente Figueiredo, por sugestão do chanceler, um grande chanceler, Saraiva Guerreiro, e era a crise da dívida externa, começou no México e atingiu o Brasil e todos os países dependentes. Ele foi à ONU pela primeira vez, então, um presidente brasileiro para tratar de um assunto que atingiu o mundo inteiro, que era a questão da dívida externa, que hoje não é um tema importante, mas era muito importante à época. Agora, a questão do meio ambiente quase que assumiu o protagonismo do que era da dívida externa. E tem de falar de temas internacionais, como está sendo falado pelo presidente, porque alguns muitas vezes vão à Assembleia Geral da ONU e começam a falar de coisas paroquiais,
pessoas nem sabem do que está falando. Falando sobre o Brasil, coisas de política, coisas pequenas, né? Então tem que discutir, ser um protagonista mundial. Agora, a grande questão, quando vai falar sobre essas questões, que os 5 grandes, que têm o direito de veto do Conselho de Segurança, que são formados por 15 membros, 5 permanentes e 10 votativos, eles não querem mudar o Conselho, na prática, o Conselho de Segurança, querem manter como está, né? E as outras instituições da ONU também. Então é muito difícil, você fica malhando em ferro frio, mas vai chegar uma hora, presume-se, que os grandes países vão ter de alterar essa formação, porque a ONU hoje está imobilizada. E, infelizmente, não faltam conflitos no mundo sem que a ONU possa ter uma efetiva ação pacificadora, né? São inúmeras guerras civis, choques, 20, não precisa ir longe, Israel, faixa de Gaza, sul do Líbano, só para falar do problema, né? De atuação da ONU hoje, Apoliana, basicamente, por exemplo, se você quer destacar alguma coisa, foi na pandemia da Covid, onde ela realmente serviu como um farol para o mundo, mas no mais, guerra, meio ambiente e tudo, ela fala e ninguém dá bola. Ela virou um mero espaço de palanque para líderes mundiais tentarem buscar aí o protagonismo em diversos assuntos, né? No caso do Lula, a tentativa de se tornar um protagonista no combate à fome e também na discussão sobre questões climáticas. Mas, infelizmente, eu só vejo os líderes mundiais e a ONU como instituição em si abrindo efetivamente os olhos para essa situação do custo das mudanças climáticas quando eles perceberem que está caro demais a reconstrução. Que a gente vai ver tantos episódios você estava falando sobre as queimadas, mas os eventos extremos, eles, com o passar dos anos e não muitos anos, vão ficar mais recorrentes. Isso a gente está vendo já na prática, só que vai ficar cada vez mais caro reconstruir as cidades, colocar todo mundo de pé novamente. Então, quando isso acontecer, ficar bem mais caro, aí talvez eles pensem em ações para a gente tentar barrar esse aumento da temperatura mundial. Amadeu, que eu li nesse fim de semana já o artigo de alguns cientistas falando sobre até 3 graus de aumento, 3 graus Celsius de aumento na temperatura global, quando a gente pensava em 1,5 grau até 2050. Ari, vamos falar agora de outra coisa triste, que é além da guerra contra o meio ambiente que o homem faz. Agora, guerra entre homens, Ari, que escala no Oriente Médio. É manchete da Socorro. Israel faz ataque total ao Líbano.